Existe um tipo de mulher que todo mundo admira. São as chamadas mulheres fortes. Dá conta de tudo, da casa, do marido, dos filhos, do trabalho. Cuida de todo mundo, mas normalmente se deixa em último, né? Quando sobra tempo, faz alguma coisa para si mesma. E esse tipo de mulher, normalmente, está sobrecarregada. E ninguém olha, ninguém pergunta, porque ela é a forte, ela dá conta de tudo. E, de repente, ela não se percebe, não percebe como está cansada, como está sobrecarregada, não consegue nem perceber as suas próprias emoções, porque ela tem a ideia de que se ela não fizer, ninguém mais faz. E isso gera alguns problemas emocionais que muitas vezes vêm para o corpo físico, através de alguma doença. Então precisamos parar e olhar para você. Você precisa parar um pouquinho e ter o tempo seu para respirar, para se alinhar, para encontrar com você. Eu vou dar aqui 4 sinais de que você está sobrecarregada emocionalmente, tá? Então, antes disso, fique aqui comigo no canal, porque eu falo bastante sobre isso, sobre autoconhecimento. Eu sou a Daniele Ribeiro, terapeuta holística, e estou aqui. A minha intenção aqui nesse canal é trazer lucidez, clareza, para que você possa ter uma vida mais em paz, com mais abertura, com maior percepção e também para você criar uma realidade gostosa, saudável, para que você possa viver mais tempo e mais feliz, tá? Fique comigo aqui. Eu vou falar de 4 sinais. O primeiro deles, e veja se você se encontra aí. Você faz tudo, cuida da casa e sente que se você parar, ninguém mais dá conta, né? E quando você, pensa em parar, em ter um descanso, algo para você, você se sente culpada, porque acredita que você não pode parar, então a culpa vem, e você acaba se sobrecarregando e fazendo mais, e quando o seu corpo está pedindo: "Pare um pouco", você continua, você não ouve os seu corpo, os seus sentimentos, o seu pensamento, a sua mente pede para parar e você continua. E quando a gente força um pouco, né, aquilo que a gente precisa fazer, que o nosso corpo está pedindo, que a nossa mente está pedindo, o corpo acaba adoecendo justamente para a gente poder parar. Então, antes de acontecer isso, vamos olhar para você. Veja se você se identifica nesse primeiro sinal. Vou colocar o segundo. O segundo sinal: sempre tem alguém que está precisando de você. Sempre você tem que dar conta de alguma coisa. Nunca sobra tempo para olhar para você, para fazer algo realmente para você. Então sempre tem que socorrer uma coisa aqui, outra ali e vai fazendo. E sempre tem alguém precisando, né? Então, ou tem que dar conta de pagar alguma coisa, ou fazer algo em casa. Então, e você não olha para você, sempre tem alguém necessitando de você. Você não percebe que você também precisa de você. Então, esse é o segundo sinal. Observe se você, se identifica. E quando você quer descansar um pouco, percebe que precisa parar um pouco, para olhar para você, você já está cansada demais, porque o dia correu e você fez, correu para cá, para lá, e não deu tempo de olhar para você. E aí, no seu momento, você está cansado demais, também não vai olhar para você. Então, esse é o segundo sinal. Vamos para o terceiro sinal. O terceiro sinal é quando você pensa em se priorizar, você sente culpa. Você sente que precisa fazer mais, que sempre tem alguém precisando de você. Enquanto você pensa em parar para fazer algo para você, você não consegue, porque você vem uma vozinha lá dentro dizendo assim que você precisa continuar,
que você precisa dar conta. E aí você se coloca de lado de novo, que você precisa dar conta. Esse é o terceiro sinal. E vamos agora para o quarto e último sinal. Vamos ver se você se identifica com isso. Você se sente emocionalmente esgotada. Você sente que gostaria de parar um pouco, de sentir paz, de descansar um pouco, mas resiste. Você só queria um pouco de paz, um pouco de silêncio, mas aí você sempre empurra um pouquinho, né? Que ainda não dá. Sempre se coloca para depois, sempre depois. Primeiro tem que fazer tudo mais. Mas existe algo muito importante que precisa ser dito. Eu vou dizer agora. Você não nasceu para carregar o mundo inteiro nas costas. Você não nasceu para carregar somente peso. Ser mulher forte não significa se abandonar, porque cuidar de você também é uma forma de amor a todos os outros que você ama. Porque primeiro a gente tem que estar bem, para depois a gente conseguir levar o nosso melhor. Porque se você estiver esgotada, estiver irritada, se você estiver doente, como é que você vai levar o seu melhor? Então, a gente precisa aprender a se priorizar. A gente precisa aprender a estar bem, para daí sim a gente poder levar o nosso melhor. E para isso, precisamos aprender a, a dar a prioridade para nós mesmos. Primeiro eu, para depois eu poder fazer alguma coisa. Então, precisa aprender a olhar para você, a se respeitar, a colocar essa forma de amor para você. Olhar, ter o seu momento de equilíbrio, o seu momento de você com você mesma, de chegar na sua essência, se equilibrar, se tranquilizar, para depois você levar o seu melhor. Mas primeiro precisa olhar para você, se colocar em primeiro lugar. É a maior forma de altruísmo que se existe. Porque quando você se prioriza, você consegue tirar de você o seu melhor. E quando você resgata o seu melhor lado, a sua melhor forma, você consegue passar para o mundo isso daí. Isso é maravilhoso. Percebe como é altruísmo? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue perceber se está se sentindo sobrecarregada ou já passou por essa fase? Responde aqui, compartilhe com a gente aqui nos comentários. Vai ser muito bacana saber disso. Agora, se está vivendo dessa maneira e não sabe como sair desse lugar, me chame aqui. Vamos fazer uma sessão para você se conhecer um pouco mais, para você expandir a sua percepção, para você mudar a sua realidade, para levar o seu melhor para o mundo, para poder cuidar da sua família da maneira como você sempre quis. Mas vamos cuidar de você primeiro. Eu estou aqui para trazer clareza, lucidez e apoio nesse momento de virada da sua vida, tá? Se curtiu esse vídeo, inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe com mais amigas, mais mulheres que precisam ouvir isso e precisam desse acolhimento. Estou aqui para isso. Até o próximo vídeo.